Obrigado, professor Diogo Malan, a quem já agradeço pela presidência dessa mesa, dizer que é uma alegria conhecê-lo, uma vez que já tinha ouvido falar muito bem, sem que tivéssemos tido a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente. Agradeço também ao professor Luiz Gustavo Grandinetti, em nome de toda a organização do evento, da Betina, que está parabenizando por todo o trabalho, toda a preocupação com todos nós aqui, para que pudéssemos ter essa oportunidade. Agradeço também meus queridos professores, gostaria de saudar meu querido amigo Rui, professora Vitória, também queridos amigos, com quem sempre aprendo muito, seja conversando num momento mais acadêmico, como agora, seja muitas vezes num momento mais informal, é sempre uma alegria estar junto com eles. Agradeço a presença de todos vocês, amigos, professores, alunos, né? Também gostaria de destacar, em nome desse agradecimento geral, em nome do professor Lênio Streck, nosso timoneiro da Sociedade dos Hermeneutas, que também estava até esse momento ali, mas está por aqui. Enfim, meus caros amigos, eu queria conversar com vocês, então, nesse momento de reflexão, acerca mesmo de algumas questões muito teóricas, analíticas, epistemológicas da própria teoria garantista. Me parece que ainda há bastante dificuldade, especialmente por parte dos alunos, para dizer o seguinte: o que, afinal, é o garantismo jurídico? Como ele se coloca na teoria do direito? Como isso vai ter reflexos para o movimento constitucionalista e como é possível falar de um constitucionalismo garantista? Então, não sendo professor de direito penal, eu vou me abster das considerações de direito penal e criminologia e vou tentar focar naquilo que eu tenho melhor condição de trazer, eventualmente, alguma contribuição, que é justamente o foco, né, que me foi sugerido pelo professor Grandinetti, falando sobre o garantismo no quadro geral da teoria do direito. Para tanto, eu estabeleci a seguinte perspectiva metodológica. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os aspectos, o contexto geral da teoria do direito hoje no Brasil, e como o princípio iuris do professor Canotilho representa um salto epistemológico em cima de um pensamento marcadamente positivista, né? Por incrível que parível, não é feio falar essa palavra, podem ficar tranquilos, isso é muita honestidade e seriedade intelectual em muitas das vezes. Nesse contexto, depois de um aspecto geral, eu vou tentar trazer para vocês o que quase vai ser um ato de violência com a obra do professor Ferraioli, uma vez que, sendo ele um pensador bastante racionalista, da linha analítica, né, os princípios e as deduções no interior de sua obra, Principia Iuris, elas são formalmente muito difíceis, mas, ao mesmo tempo, muito coerentes. Elas fazem sentido dentro de uma dimensão lógico-semântica, de tal maneira que cada extração de elemento é, de certo modo, uma violência ao todo da obra. Mas nós não temos aqui, daria para fazer um curso sobre ela, né, de mestrado e doutorado, apenas sobre o texto. Então, vou trazer alguns elementos na tentativa de organizar questões que podem parecer mais problemáticas e trazendo também essa introdução. Nesse primeiro momento de apresentação dos elementos, eu procurarei me abster de considerações críticas. Eu gostaria, na verdade, de trazer, convidá-los, como fala o professor Michel Meyer, um passeio, pegá-los pela mão, para conhecer um pouquinho a teoria do direito garantista, né, o que ela significa no constitucionalismo, para, ao final, aí sim eu vou trazer algumas considerações finais, destacando pontos que podem ser convergentes, algumas divergências, dialogando com a analítica, desde uma matriz de pensamento, que a gente já vem há algum tempo trabalhando, na linha do professor Lênio Streck, na linha mais hermenêutica e menos analítica. Então, aí algumas considerações para que vocês possam tecer algumas, né, comentários, enfim, a gente possa suscitar o debate em relação ao tema. Então, apresentação de aspectos gerais, uma certa análise, convite para compreender um pouquinho a obra do professor Ferraioli por dentro, sem o observador externo, na maior medida do possível, a gente sabe que isso é impossível totalmente, e, por fim, algumas considerações finais. Esse é mais ou menos o meu plano de trabalho para que nós possamos dialogar um pouquinho sobre um tema que é de suma importância e um tema muito difícil, um tema abstrato que tem gerado debates na Europa e no mundo inteiro acerca justamente dessas variáveis do constitucionalismo garantista, né, o constitucionalismo, o problema do justnaturalismo, a discricionariedade, a arbitrariedade judicial e etc. Vamos lá. Na primeira etapa, eu gostaria de lembrar para vocês que eu sinto, toda vez que eu dou aula ou participo de algum concurso em teoria do direito, um profundo abismo entre a disciplina de introdução ao direito e direito constitucional. É uma coisa impressionante como 99% dos manuais de introdução ao direito publicados em 2013
ainda vão trazer uma teoria das fontes absolutamente inadequada, uma teoria da norma que vai ficar discutindo questões que já estão absolutamente ultrapassadas e dialogar com escolas que já não têm mais a ver. Eu lembro que, recentemente, num concurso de teoria do direito, um candidato vai falar sobre a teoria das fontes e ele começa a discorrer horas gastando o nosso tempo durante a prova para falar sobre heterointegração a partir da teoria do ordenamento do Norberto Bobbio. É absolutamente correto que ele tem que saber Norberto Bobbio. Senão ele não pode nem chegar perto de um concurso de teoria do direito. Agora, não conseguir fazer um aporte sobre o problema da heterointegração, pegar normas de ordenamento estrangeiro, trazer para o Brasil, sem entender que isso aí passa antes para a ideia de um ordenamento constitucional aberto, uma estrutura constitucionalista que garante isso, e mais ainda, sem conseguir fazer nenhuma ligação com a cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que vai trabalhar justamente a hipótese dos tratados, a possibilidade de ampliação de direitos fundamentais, isso é inconcebível para a teoria do direito. No entanto, ainda nossos manuais de 2013, possivelmente agora estão nos fornos, né? Está no forno as edições de 2014, vão repetir as velhas formas naqueles conceitos que vocês muito bem estudaram em Introdução ao Direito. E isso revela alguma coisa. Quando nós pensamos, por exemplo, no hiato entre a introdução ao direito lecionada no Brasil e o constitucionalismo, nós já percebemos que ainda é muito vigente toda a leitura individualista, num paradigma liberal, que não consegue trazer para a dogmática a devida ideia de constitucionalização do direito, sem recair em voluntarismo ainda, sem recair em principiologismo. E isso revela que ainda há que se construir uma introdução constitucionalista ao direito no sentido de entender como a teoria do direito vem dialogando para isso, né? Entre o pensamento hermenêutico, tenho trabalhado algumas questões de teoria da decisão, o professor Heleno Streck tem diariamente reconvocado todo mundo para debater a teoria das fontes, a teoria do ordenamento, dizer o que está acontecendo nesse mundo atual. Então, ainda há muito daquilo que o Ferraioli vai chamar depois de constitucionalismo político, onde há uma carta de boas intenções, mas baixa normatividade. E isso reflete nesse ato entre dogmática e Constituição. Esse constitucionalismo político é típico do primeiro momento constitucionalista, a gente poderia dizer, um momento eminentemente liberal, no seio do qual se desenvolve todo o pensamento positivista analítico clássico, que o Ferraioli vai chamar de paleojuspositivismo. Então, a tentativa do Ferraioli de estabelecer uma nova leitura positivista do constitucionalismo pressupõe, e isso tem que ser dito, um rompimento com as categorias clássicas do positivismo jurídico e com essa leitura liberal do fenômeno jurídico, que aparta o mundo dos códigos da Constituição, né? Essa distância, esse ato, é uma coisa que vai ser atacado. De outro lado, nós conhecemos a história do direito constitucional. Não precisava ficar aqui e gastar todo o meu tempo explicando aportes históricos em relação a isso, mas nós sabemos que no século XX, né, há toda uma ênfase, uma guinada social, e a gente começa a falar, então, num outro conceito, não no Estado liberal clássico, mas no conceito de Estado social. O resultado é comum a gente trabalhar, que vai gerar movimentos totalitaristas. O coletivo sobre o indivíduo. A opinião da massa sobre o sujeito de direito. Como eu já disse aqui na Emerge, o totalitarismo significa, acima de tudo, a morte do sujeito. A morte do sujeito de continuidade da pessoa humana, a morte do sujeito de direitos, a morte do sujeito físico individualizado. Então, essa estrutura de preponderância dos direitos sociais sem aquela limitação liberal das garantias da liberdade, vai gerar uma estrutura que também não vai ser adequada ao constitucionalismo contemporâneo. Porque agora a gente faz seria um constitucionalismo de terceira geração, uma síntese naquilo que pode ser tido como um pouco do menos pior de cada um dos modelos. Ou seja, estabelece do liberalismo um núcleo mínimo de garantias de liberdade, e estabelece da ideia de Estado social, forjada especialmente no modelo alemão, um núcleo de desenvolvimento e distribuição. Isso vai ser a marca nessa conciliação, diria o professor Jorge Reis Novaes, essa conciliação entre princípios fundamentais do liberalismo político e uma guinada um pouco mais de bem-estar social, de welfare state, nas relações econômicas, vão marcar a ideia de Estado social e democrático de direito, Estado constitucionalista, Estado constitucional de direito, né? E isso é justamente o quadro que se delineia no pós-guerra, especialmente, a gente pode dizer, pós-Segunda Grande Guerra, né? Na Constituição Brasileira de 46,
eu tive que dizer isso na Itália outro dia, porque havia um problema, eles achavam que havia o grande paradigma da Constituição italiana de 48, porque ela conciliava direitos sociais num ambiente pós-fascista, e eu disse, olha, a do Brasil de 46 também faz isso, num ambiente também de superação de um regime de inspiração fascista, ela joga os direitos sociais de maneira mais completa que a italiana, diga-se, né, sem abrir mão da dimensão democrático-liberal. E esse modelo, então, do constitucionalismo social-democrata, de bem-estar, ele vai, de certo modo, marcar pontos comuns do que nós podemos chamar de um constitucionalismo contemporâneo, um constitucionalismo atual, que não dá para rotular sobre uma estrutura simples e dizer, olha, isso é neoconstitucionalismo, porque ninguém, eu acho, sabe o que é neoconstitucionalismo. Quando a gente pega a obra base do professor Miguel Carbonell e vê no próprio bojo da obra uma situação em que ele cita junto Alex, Dworkin e Carlos Santiago Nino, se fala, tem alguma coisa errada, para desse bonde que eu vou descer, porque são autores de concepções diferentes, metodologicamente, de princípios diferentes, de outra estrutura teórica de pensar. De outro lado, eu já vi professores brasileiros que defendem muito o constitucionalismo de efetividade, entendendo que neoconstitucionalismo seria o regresso, seria uma leitura, por exemplo, habermasiana. O que também não é assim, ele é um rótulo que foi aplicado na tentativa de unir pontos comuns desse movimento do pós-Segunda Guerra, de revolução do direito constitucional, e há pontos comuns. A defesa dos direitos fundamentais na dimensão individual e social, a defesa da supremacia da Constituição, né? Muitos, né, a grande maioria, o Ferraioli aí coloca um ponto nessa história e inaugura uma dissidência paradigmática, que vai dizer assim, ó, a ligação entre direito e moral, própria do constitucionalismo principiológico, principialista. Enfim, há um compromisso nos diferentes movimentos constitucionalistas pós-Segunda Guerra com a efetividade dos direitos fundamentais e com sua aplicação substancial. Eles divergem no método, no fundamento, no paradigma epistêmico, ou seja, há divergências que não permitem ser tudo colocado no mesmo balaio de gato. E se é assim, nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares para poder compreender melhor do que se trata. Então, esse é um primeiro ponto que o professor Ferraioli vai romper. Ele vai dizer, olha, o constitucionalismo garantista não se confunde com o constitucionalismo principiológico. Nós vamos tentar, no interior da estrutura do pensamento dele, mostrar como que a coerência interna no controle material e substancial não significa voluntarismo de princípios e não significa recorrer a uma explicação justnaturalista para a pergunta, né, uma resposta justnaturalista para a seguinte pergunta: por que devo obedecer à Constituição? Não é porque os direitos fundamentais têm uma fundamentação pura na moral. A resposta dele é outra. É uma resposta mais conceitual, resposta baseada nos pressupostos. Pois bem, se essas expressões, nós temos diversos caminhos, e delimitado esse campo teórico para a gente não confundir diferentes autores nos seus diferentes lugares, eu vou trazer, como prometido, algumas questões próprias do pensamento do professor Ferraioli sobre o que significa o garantismo na teoria do direito. E, nesse ponto, é elogiável uma majestosa obra de analítica, o Principio Iuris. Eu gosto muito de ler os autores analíticos. Eles são sedutores porque os conceitos fazem sentido, as coisas vão se construindo e você é levado quase numa narrativa que te seduz no decorrer da obra. E se você não souber descer do ônibus em determinado momento, você se torna um deles e não percebe que há alguma coisa que escapa no mundo da vida que não está nos analíticos, né? Mas esse rigor na teoria do direito, ele é muito importante. Isso é uma das coisas que eu vou destacar no final. Por isso, por exemplo, eu acho imprescindível que um autor, qualquer estudante de direito, leia bem a obra de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio é um analítico positivista da melhor qualidade, que vai sedutoramente nos conduzir pelas aporias da teoria da norma, do ordenamento. Lógico que isso é um passo em momentos seguintes, mas é um passo necessário para que se possa entender alguma coisa de positivismo. E o Ferraioli, discípulo de Bobbio, que até dedica a obra, não vai fugir dessa escola, dessa tradição. E não vai fugir. E, mais além, vai tentar desenvolver essa metodologia no contexto constitucionalista contemporâneo. E é um pouco por aí que vai surgir. Então, já aparecem traços bobianos no pensamento dele quando você percebe, por exemplo, a distinção, o problema da validade, da eficácia e da justiça. Norberto Bobbio é muito claro para dizer, olha, a validade é um problema de teoria do direito. Portanto, está mais afeito à dogmática jurídica. Está uma questão que não se envolve com o problema da eficácia nem com o problema da justiça.
A eficácia é um problema de sociologia do direito. Olha a distinção analítica. Ó. Eles vão fatiando. É lógico que fatiar não vai explicar o todo do direito, mas vai dar ideia das suas dimensões para que a gente possa compreender melhor cada uma delas. Depois, problema da justiça. Esse é um problema de filosofia do direito, geralmente radicado com os pensadores e os naturalistas, ou seja, da validade moral dos enunciados positivos. E o Ferraioli vai focar no problema da validade, mas aí é que é um ponto fundamental, numa dimensão muito diversa de Bobbio e Kelsen junto. Porque o problema da validade em Ferraioli vai ganhar um controle material e substancial à luz das constituições do pós-guerra e não somente uma dimensão própria de um sistema dinâmico, nomodinâmico, de linha kelseniana, onde a autoridade é o vinculante da validade das normas. Né? Então, o resultado desse esforço de construir uma teoria da validade, que seria objeto da teoria do direito, uma teoria normativa do direito, não é uma teoria sociológica do direito, não é uma teoria filosófica do direito, é uma teoria normativa, o que desde antes ele diz o seguinte, olha, o direito é norma, ponto. Só que ela é uma norma diferente das outras normas. E é essa análise que vai sendo puxado pelo fio. Então, uma teoria normativa do direito vai aparecer, o resultado final desse último aporte, na obra que ele lança, né, salvo engano, em 2007, que é o Principia Iuris. E ela é uma obra majestosa, como eu disse, potente do ponto de vista analítico. O professor Pietro Costa vai dizer o seguinte, olha, ela tem um cunho universalista que não se restringe à ideia de que ela supera as contingências históricas. Ela é uma obra com pretensões universalistas, por quê? A partir de dados empíricos, de dados factuais, ou seja, o ambiente italiano do pós-Segunda Guerra, a partir da Carta de 1948, também o ambiente da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele extrai os elementos que vão construir uma teoria abstrata com pretensões de universalidade. E, de regra, geralmente, já façam essa ligação. Quando se fala em pretensão de universalidade, é normal que a pessoa recaia no formalismo. Quando se fala em material, geralmente vem em contingência. E é esse o nó que Ferraioli vai desatar. É esse o nó que ele vai dizer como construir uma teoria material do direito, né, a partir da Constituição, com pretensão de universalidade. Né? Mais do que isso, ela não é autorreferencial, não é a teoria do direito que fecha em si, porque ela engloba uma teoria semântica, que aí é uma coisa que nós podemos depois indagar, eu prometi que eu não ia criticar agora, mas é a própria ideia da semântica, se ele ainda percebe, né, ainda que oriundo do Círculo de Viena, no positivismo lógico, se ele ainda percebe a relação das palavras com as coisas diretamente, em alguns momentos isso aparece, porque a defesa de um sentido claro e unívoco das palavras e do objeto, muitas vezes, desconecta dos problemas, dos sentidos ocultos que sustentam a compreensibilidade de algo, num método que ele vai chamar de um método axiomático, porque ele vai deduzindo conceitos e deduzindo as regras de teoria do direito a partir de princípios previamente estabelecidos de um modelo, numa metodologia que a gente chama de more geométrico, né? Numa metodologia geométrica. Também ela não é autorreferencial porque ela envolve uma teoria da democracia e envolve também uma teoria do Estado do Direito, e uma teoria do Estado de Direito em que a grande marca é a possibilidade de que o direito se sujeita ao próprio direito, a partir dos diferentes níveis da juridicidade. Ou seja, o direito infraconstitucional ele só pode ser construído a partir das amarras previamente postas pela Constituição, que, por sua vez, não é um ato de vontade política, ela é a primeira norma que vai fundar o sistema de direito. Então, o conceito de Estado de Direito Ferraioli ruma por essa análise. Ou seja, o direito se submete ao próprio direito. Essa é a ideia de conceito de Estado de Direito. Né? E aí ele vai abordar diferentes modos de trabalhar os conceitos. Como eu disse, uma teoria semântica, uma teoria pragmática e uma teoria sintática. Né? Pragmática envolvendo as relações de finalidade e sintática envolvendo as relações formais entre os signos de um mesmo sistema linguístico. Nessa perspectiva, pessoal, ele vai fazer uma forte recusa à orientação do constitucionalismo principialista. Né? Ele vai dizer, olha, o constitucionalismo principialista se baseia na tese central de que os direitos fundamentais possuem normatividade fraca, o que vai se revelar naquela tese Alex, na dimensão de peso dos princípios. Né? E eles se aplicam por ponderação, não a subsunção. E nisso, ele vai dizer, olha,
essa estrutura desse constitucionalismo principialista não se sujeita, não se sustenta dentro de uma leitura que deve ser rigorosa e positivista. E vai dizer, olha, o constitucionalismo normativista positivista trabalha com uma dimensão forte dos direitos fundamentais, porque entende que os princípios constitucionais se revelam como regras, portanto, passíveis de elucidação semântica, que seriam limites à discricionariedade judicial. Ainda que ele vai dizer, olha, há uma margem de discricionariedade inevitável, mas essa margem de discricionariedade inevitável ela não pode ser alargada, porque a semântica tentaria segurar. Temos algumas dúvidas em relação a isso, depois eu faço as considerações finais, como eu prometi. Por isso, uma vez elucidados semanticamente, os princípios que são trabalhados como regras admitiriam uma aplicação por subsunção. Também aí geraria outro problema, porque a gente sabe que a tese da unidade da aplicação não admite subsunção tampouco. Mas é justamente esse confronto entre ponderação e subsunção que traz para a gente argumentos fortes para evitar um principialismo voluntarista, onde princípios sejam usados como pequenas maquetes, como pequenos instrumentos na mão dos julgadores que podem fazer qualquer coisa com um princípio como dignidade da pessoa humana, por exemplo. Né? Para isso, então, ele vai, além, como eu disse para vocês, do chamado paleopositivismo, positivismo normativista clássico, que a gente poderia dizer, né, formal, mas vai trazer um conceito analítico e formal do direito a partir da positivação do dever ser, que se revela nos direitos fundamentais. Então, ele vai dizer, olha, os direitos fundamentais, colocados na base dos sistemas e como fundamento, elucidam conteúdos materiais que permitem um controle substancial e são necessários a esse projeto garantista. É essa a estrutura que vai ser marcada. Né? Ele vai dizer, olha, que a vinculação entre controle material e formal, a partir da distinção entre vigência e validade, ele vai dizer, olha, uma lei é vigente quando passa pelos procedimentos formais corretos, mas uma lei é válida se, e tão somente se, para usar uma analogia lógica, estiver em coerência e conformidade com a estrutura interna do sistema e com esses princípios constitucionais fortes, elucidados semanticamente. É essa estrutura que vai se montando. Então, é esse link que vai pressupor a distinção entre juízos de vigência e juízos de validade. A distinção, né, que opera na ideia de juízo de validade, ela é fundamental para que nós tenhamos a possibilidade de uma aplicação crítica do direito para além da análise meramente descritivista, chama cognitivista, do positivismo clássico. É isso que ele vai dizer para a gente nessa estrutura. E é a partir daí também que vai surgir as incompreensões. E olha, se há uma crítica valorativo do juiz, quer dizer que ele pode aplicar o princípio do jeito que quiser, é onde o Ferraroli vai botar a mão e vai dizer assim, não. Nós vamos elucidar semanticamente os princípios antes. E é esse o objetivo que está lá, ao todo, acho que dá em torno de 2.700 páginas, os 2 primeiros volumes do Princípio Iuris, fora as explicações lógicas do CD-ROM. Enfim, nessa estrutura, ele vai propor uma distinção diferenciada, né, uma separação entre direito e moral. Uma separação do direito moral que não está imediatamente ligada à concepção dessa separação no positivismo, no paleojuspositivismo que ele chama. Também não é a mesma forma como os justnaturalistas veem essa separação. Por quê? Para o justnaturalista, ou uma falácia justnaturalista é isso, a identificação de que só é direito se for justo de acordo com os princípios morais de direito natural. De outro lado, o justpositivismo vai dizer, não, o direito é independente dessa determinação de justiça, de qualquer moral, porque ele é um ato de autoridade. Autoridade de quem tem competência para tal. Essa seria a dicotomia clássica da modernidade. Né? Então, se há uma rejeição dessa dicotomia clássica, Ferraroli não abre mão, de outro lado, de um novo olhar sobre a separação entre direito e moral. E ele prega isso com bastante força para defender as bases do constitucionalismo garantista. Então, ele vai dizer, olha, rejeita-se a concepção clássica de separação entre direito e moral, e também a concepção neutra do papel da atividade judicial, o que vai implicar, fundamentalmente, na possibilidade de que, primeiro, não é antipositivista o fato, né, segundo ele, de preceitos morais terem sido positivados nos direitos fundamentais. Uma vez que há a positivação de determinados preceitos morais, isso não significa que se englobe, se abarque toda a moral. Diferença básica. Então, os modernos positivistas dizem nenhuma moral é aplicável ao direito. Os positivistas só é direito se for moral. Ferraroli vai dizer não.
nós vamos trabalhar uma acepção diferente da distinção entre direito e moral. A internalização de princípios positivados nas Constituições do pós-Segunda Guerra não significa o englobar de toda a moral, tampouco a vinculação do direito à moral de maneira direta. E também uma aplicação semântica não vai recair ao mero descritivismo que os positivistas clássicos trariam. Nesse sentido, ele vai trabalhar uma concepção de teoria de direito formal que vai defender uma concepção, digamos, material do contorno de constitucionalidade, sem fugir dos quadrantes do constitucionalismo positivista. E isso é possível porque ele tem, como elemento do seu pensamento, em sua base, a defesa, né, o elemento fundamental é a ideia de democracia substancial vinculada à ideia de Estado de Direito, onde a Constituição é a revelação normativa, a revelação jurídica desse pacto normativo que se constrói. Então, quando se pensa que a teoria da democracia, na concepção do professor Ferraioli, em O Saldo à Chegada, está vinculada, dependente de uma teoria do direito, é porque o direito e a teoria do direito opera como uma condição para a sua realização. Ele vai dizer para a gente, olha, existe lei sem democracia, mas não democracia sem direito. E a relação da democracia constitucional, no pensamento do constitucionalismo garantista, é uma relação feita de maneira complementar, sem tensões. Se não há tensão, é porque tem uma explicação lógica. Você não defende a teoria do direito como pressuposto da democracia porque essa teoria do direito é assentada em valores morais, mas sim porque ela é pressuposto de existência da democracia constitucional. Se ela é uma condição, você tem que estabelecer essa condição na esfera do não decidível pela própria democracia. Por quê? Se eu estabeleço que esse pressuposto pode ser decidida pela política ordinária, a própria política ordinária pode acabar com o pressuposto, e uma vez acabando com o pressuposto, acaba essa democracia. Então, é por isso que você defende um fundamento de validade de maneira material do constitucionalismo garantista, sem recair numa explicação justnaturalista, num cognitivismo ético, para usar uma expressão muito cara a eles. E, nesse sentido, por exemplo, se a gente pega o grosso do pensamento neoconstitucionalista, por exemplo, o professor Bayon, que vai trabalhar o quê? A tese do limite vedado, vai explicar, o constitucionalismo principalista vai explicar a defesa intransigente e a impossibilidade de deliberação majoritária sobre direitos fundamentais a partir de preceitos semelhantemente justnaturalistas, uma vez que estariam eles eivados de uma alta moral que deveriam ser preservados pelos sistemas contemporâneos, o que poderia levar mesmo a uma certa dominação imperialista intolerante, porque se são preceitos, os direitos fundamentais do mundo ocidental são os naturais, então não poderia haver nenhum diferente. Né? Ao contrário dessa estrutura, no constitucionalismo garantista, os direitos fundamentais atuam como pressupostos lógicos para o desenvolvimento democrático, e é a partir daí que se permite a construção de uma democracia constitucional e da ideia de Estado de Direito, onde o sujeito se sujeita à produção, né, onde o direito se sujeita à sua produção normativa pelo próprio direito. Outro elemento, eu já vou andando para o final, o meu presidente já me avisou aqui dos 5 minutos, que já foram 3 ou 4. Outro elemento importante, e aí é só para a gente fazer algumas reflexões finais, estaria baseada na teoria da interpretação e da jurisdição constitucional a partir de uma base semântica, com rejeição, e aí um ponto de vista comum, com o pensamento hermenêutico, da discricionariedade principialista. Então, o professor Ferrari vai dizer, olha, que a vinculação substancial da validade no contexto do constitucionalismo rígido do pós-Segunda Guerra, né, um constitucionalismo chamado de terceira geração, e a defesa do papel crítico-valorativo do juiz vai sofrer algumas objeções de índole epistemológica, por supostamente renunciar ao caráter meramente descritivo da interpretação em prol das possibilidades valorativas do juiz e sua discricionariedade. De outro lado, enquanto problema teórico-jurídico, tal concepção seria uma ameaça à certeza do direito, à separação dos poderes e à própria segurança jurídica. Mais grave ainda é a excessiva discricionariedade derivada da interpretação de princípios constitucionais, dando poderes exorbitantes aos juízes. Tese que, para ele, é mais evidente no constitucionalismo principialista. Assim, o professor Ferrari enfrenta essas questões sem renunciar à ideia de que a dogmática interpreta o direito que é, enquanto a filosofia projeta o direito
a filosofia política, projeto de direito que deve ser. Ideia inspirada em Benjamin Austin também. Assim, ele propõe as seguintes considerações na busca de uma resposta a esse problema da valorização crítica do controle material. Primeiro, uma questão de caráter epistemológico, ou seja, a sua teoria ela vai refletir um pensamento, né, que revela o estado da arte atual, que revela um momento do constitucionalismo ocidental, tentando refletir sobre as possibilidades da validade constitucional nesse contexto. Também não depende da teoria do direito o problema da indeterminação da linguagem, sua vagueza, contradição. Daí porque a busca no princípio iuris é da promoção de uma linguagem rigorosa, técnico-formal, o mais precisa possível, para evitar esses dissensos interpretativos, né? E se há uma indeterminação semântica, ela se deve, então, em grande parte também ao problema político, ao problema do legislador. Então, ele tenta restringir essa dimensão, mas, olha, vamos resolver isso com uma teoria analítica do direito que possa botar as balizas que acabem com a discricionariedade desde uma leitura semântica. E aí ele vai dizer que, de certo modo, a própria discricionariedade constitucional ela não é tão grave em relação à própria discricionariedade ordinária, ou seja, a margem que sobraria a partir de uma teoria do direito rigorosa e precisa, ela é uma margem que também estaria restrita à teoria do direito infraconstitucional. Basta vocês pensarem no direito penal, o problema do motivo fútil, né, o problema da pequena quantidade de droga, enfim, esse é o argumento de base que ele vai trazer. E isso, para que a gente possa fechar essa estrutura de raciocínio, uma questão que é importante para todos, é justamente uma incorporação limitativa da ideia de princípios constitucionais. Ou seja, os valores e critérios estabelecidos em normas de grau superior operam restrições à discricionariedade e estabelecem limites, isto é, condições de validade que condicionam todos os poderes, legislativos e judiciais, de nível inferior. Ele recusa também, nessa perspectiva, a ideia de incorporação potestativa de valores, baseada na ampliação do poder discricionário no nível inferior, que pode levar a uma ausência de limites estabelecidos pelas normas superiores. Enfim, pessoal, a estrutura que vai ser marcada é justamente uma estrutura em que você tem uma teoria do direito formal e concilia uma aplicação material a partir do conceito de democracia constitucional, em que é permitido um certo papel crítico-valorativo da atividade judicial no interior de um sistema lógico e coerente para que se obtenha a validade das normas, e nessa leitura não se admite a discricionariedade excessiva ou a arbitrariedade, coisa que para a gente é um problema muito grave, não tanto para os europeus. Mas se admite que, no fundo, haveria uma margem de discricionariedade numa leitura que aí revela um certo elo com outras dimensões do pensamento positivista, né? Como consideração final, eu tenho algumas questões que eu gostaria de colocar, enfim, mais em relação, por exemplo, à cisão entre direito e moral. Eu concordo que a positivação dos direitos fundamentais não significa a incorporação no direito de toda a moral, então há uma diferenciação, mas eu prefiro trabalhar esse tema de maneira diferencial e não meramente em oposição direito e moral. Ou seja, são subsistemas diferentes com autonomia própria, em que há uma ponte de diálogos entre eles em alguns momentos dentro de um ambiente complexo. E essas características de complexidade é que vão permitir que a gente diferencie a autonomia do direito, sem, no entanto, perder o diálogo. Agora, dialogam sujeitos, sistemas diferenciados, sistemas que não se confundem. O mesmo não dialoga, dialogam diferente, né? Então, haveria aí uma ponte. É também preciso lembrar que, desde o ponto de vista hermenêutico, o próprio papel de interpretação do direito vai trazer para dentro do direito o mundo prático. A logos hermenêutico vai trazer o quê? A dimensão moral, no determinação dos conteúdos. E isso revelaria um problema dos limites da analítica numa questão mais profunda, que seria a decisão judicial. Eu tenho trabalhado que a decisão judicial é um ato complexo em sua unidade, né? Um ato contínuo, porém complexo, porque os vetores que podem levar ao resultado são inúmeros fatores. Também, aí, entre direito e moral, é possível pensar que a moral internaliza no direito a partir do momento de inovação do sistema objetivo, ou seja, elaboração legislativa, onde há uma co-originariedade de direito e moral na linha, por exemplo, do professor Habermas. Também teria algumas restrições à ideia de democracia constitucional, mas basicamente pelo problema que não tem uma solução ainda, que é a questão do fundamento. Ou seja,
a compreensão da absorção de direitos fundamentais como um ato político não poderia levar a uma excessiva fraqueza ante momentos de crise. Daí, esse é o grande drama, por exemplo, que a professora Ana Pintori, no diálogo com o professor Ferraioli sobre direitos fundamentais, pontua. É por isso que os justnaturalistas socorrem nos preceitos universais, que para dizer assim, em momentos de crise, a gente não pode renunciar de maneira positivista ou como autoridade à questão de um fundamento que seja mais sólido, mais seguro, em que pese eu não compreendo o fundamento justnaturalista como mais sólido e mais seguro. Então, isso é uma questão que está em aberto, que a gente pode ir retrabalhando nesse diálogo com o positivismo do constitucionalismo garantista. E, por fim, em relação ao problema da discricionariedade, né, o professor Lênin Streck vai falar daqui a pouco, eu não vou adiantar questões hermenêuticas, aqui, que vocês já viram bastante o discurso dele e conhecem a boa parte dessa estrutura importante, que é o problema da coerência e integridade, como alguma coisa que vai superar a dimensão analítica do direito. Ou seja, a analítica tem limitações. O próprio professor Joseph Esser, quando ele fala da lógica, por exemplo, e da analítica, ele vai dizer o seguinte, olha, a lógica é um veículo formal que porta conteúdos. E é exatamente esse jogo do veículo formal dos conteúdos que significa a dobra da linguagem do logos apofântico e do logos hermenêutico. De minha parte, eu tenho pensado justamente que hoje no Brasil é imprescindível mais seriedade analítica na análise das questões, ou seja, é possível a gente destacar o logos apofântico tem uma dimensão, ainda que ele seja superficial. A atividade normativa é uma capa que pode provocar produções de sentido no interior do sujeito que busca a compreensão hermenêutica, mas que, para além da dimensão analítica, o logos hermenêutico vai trabalhar no universo de sentido que está um pouco imune à controlabilidade, a não ser que você entenda que isso depende da diferenciação dos princípios dos pré-juízos autênticos e da tentativa de construção de manutenção do direito como integridade e coerência. Ou seja, naquilo que escapa da analítica, que é o problema maior da hermenêutica, é o seguinte, a analítica só faz sentido a partir do logos hermenêutico. Aí é o grande problema. Ou seja, sempre o conteúdo, a posse justa é protegida no direito. Isso é um enunciado normativo que só vai fazer sentido quando tiver hermeneuticamente o conteúdo do que é posse justa. E isso é indissociável, daí porque o círculo se reconstrói. Enfim, já terminando, a grande questão que fica é justamente dizer que é preciso maior compromisso analítico sem perder em conta a importância. As duas coisas vão se conjugar, na verdade, como uma tensão dialética no interior do sujeito pré-compreensivo. Eu leio o texto normativo, mudo minhas possibilidades de compreensão, mas a compreensão desse texto, desde antes, se deve à linguagem. Então, essa dobra de linguagem entre a analítica e a hermenêutica vão tentar, cada um à sua maneira, promover os fechamentos de sentido contra o constitucionalismo principiológico. E isso vai gerar uma solução que talvez não seja a salvação de todos os males, mas pelo menos reduz as possibilidades de discricionariedade judicial. Ou seja, esgota o momento analítico, que só é compreendido no contexto hermenêutico, e, por sua vez, atribui naquelas indeterminações as dimensões de integridade e coerência que o direito existe. Enfim, como uma pequena homenagem, né, ao querido professor italiano, no meu doutorado, o professor Elidio Resta, que trabalha na Roma Trevi, no professor Ferraioli, eu gostaria de trazer uma pequena advertência que o professor Resta faz sobre o problema do cuidado e do compromisso com a prática do direito. E ele vai dizer o seguinte, nos tempos de pensositar, que se detém sobre as coisas e está pronta para usar o cuidado que elas merecem, são tempos diversos e anacrônicos, que se interrogam e fazem perguntas, elaborando respostas, nunca definitivas, nem peremptórias. Não há o relativismo aqui. Nisto, há toda a diversidade em relação a um pensamento e a uma técnica irresponsável, no sentido que não respondem por nada, porque não tem ninguém para responder. E quanto à técnica responsável, nós temos que responder a toda essa gente que precisa da realização de direitos. Muito obrigado. Desculpe, senhor presidente, pelo tempo.